Agora sim vamos falar de direito. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão de condenados deve ocorrer após a sentença ser confirmada em segunda instância. Com isso, políticos, por exemplo, serão detidos sem que seja necessário esperar a decisão do STF. Um dos argumentos é que isso reduziria uma onda de recursos na justiça para protelar as prisões. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito civil, Jefferson Ricardo de Brito, e o advogado criminalista e professor da UBRA, André César. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Bom, a primeira pergunta seria essa, né? Essa decisão do STF vai reduzir essa sensação de impunidade que muitos brasileiros sentem hoje? Luiz, eu acredito o seguinte, eu acredito que para a pessoa comum, o povo, o trabalhador que está na sua casa, talvez essa decisão transpareça uma sensação de celeridade da justiça, de rapidez da justiça. Pois já no recurso, já na apelação, ele sendo julgado na apelação, a pessoa já pode dali ser presa, né? Mas, tendo uma visão jurídica sobre esse tema, a minha opinião, né, respeitando a opinião contrária sempre, mas a minha opinião é que houve um retrocesso da justiça. Houve um retrocesso da justiça que tem sério, além do ataque ao próprio direito, à própria Constituição, o que não poderia ter sido feito, tem um ataque na parte social do cidadão. Entendeu? Na parte jurídica, se entendeu, o STF ele entendeu que uma cláusula pétrea da Constituição, que diz que a pessoa não pode ser presa até julgamento definitivo, né? E esse julgamento definitivo acontece quando? Acontece na última decisão, que geralmente chega até o STF, ao STJ. O STF entendeu que essa presunção é relativa, entendendo que o que está escrito na Constituição tem uma outra forma de se verificar isso. Que eu entendo que não. Tanto é que em 2009, em janeiro de 2009, o STF ele analisou exatamente essa questão, dizendo que a Constituição deveria ser vista como está escrito, que a pessoa só poderia ser presa conforme o julgamento em última instância. Dizendo até o ministro, o relator desse julgamento, dizendo que o STF não poderia afrontar o que está escrito na lei, o que está escrito na Constituição. Agora se mudou a opinião, o que, na minha opinião, trouxe até mesmo uma relatividade, onde não poderia ter. Sim. Porque o que acontece? A Constituição ela tem cláusulas pétreas. Para quem não conhece, é o seguinte, quer dizer que mesmo a emenda constitucional, essas cláusulas não se modificam, só se houver uma modificação de toda a Constituição. Essa relatividade que foi julgada pelo STF agora, ela está exatamente no artigo 5 da Constituição, que são os direitos fundamentais. Então, se altera uma regra que está estabelecida onde nem o legislador conseguiria modificar, entendeu? Sim. Então, eu acredito o seguinte, eu vejo o seguinte, o que pode acontecer hoje, numa decisão de último grau no STF, acontece, né, no Brasil, não é, nos Estados Unidos, por exemplo, de se verificar posteriormente que era uma pessoa inocente. E ela ficou presa 5, 7, 8 anos. O que vai acontecer agora, eu digo? Porque diz o seguinte, a pessoa pode ser presa no segundo grau, na apelação, mas ela vai continuar com essa visão de ser inocente até o final. Mas como é que eu vou enxergar que alguém inocente ficou 7, 8 anos no sistema prisional do nosso Brasil, Sim, preso? Como é que eu vou depois dizer que essa pessoa, vou chegar para a família dela, vou chegar na casa dela, vou chegar para os amigos dela e dizer, não, ela é inocente até a apelação, né? Então, eu acho que houve aí um ataque formal à Constituição, que eu vejo até mesmo assustado, porque o STF ele tem justamente a função de proteger a Constituição, entendeu? Sim. Então, eu acho que é um problema aí, um problema legal e um problema moral até. Bom, professor André, o senhor concorda? Tem algo a completar? O doutor Jefferson faz uma referência geral e que bem explicou a respeito das consequências dos desdobramentos legais que nós temos em função dessa manifestação do STF. Como ele disse, em 2009, julgando um habeas corpus, se decidiu de suspender a aplicação de um dispositivo legal que prevê a possibilidade de que o indivíduo seja preso a partir do momento em que ele esgota o seu recurso, que nós chamamos de recurso ordinário, que é a apelação ou embargos infringentes, nos tribunais estaduais ou regionais. Então, aqui a gente poderia até didaticamente fazer uma explicação mais técnica, porque eu penso que há duas questões de frente aqui. Uma técnica e aquela que as pessoas realmente vão sentir o efeito, e talvez sobre isso nós possamos também falar. Tecnicamente falando, significa dizer que uma pessoa condenada no primeiro grau,
vamos considerar Rio Grande do Sul, em Canoas, em Porto Alegre, em Uruguaiana, seja em qualquer dessas comarcas, ela condenada em primeiro grau, ela recorre para onde? Ela recorre para o Tribunal de Justiça gaúcho, não é? Ou, dependendo da circunstância legal, ela recorre para o TRF. No TRF ou no Tribunal de Justiça, ela tem esse recurso de apelação com um efeito, tecnicamente falando, que nós chamamos de suspensivo, ou seja, mesmo condenado no primeiro grau, o juiz não pode executar essa pena até que haja o esgotamento dos recursos ordinários, que nós dizemos estarem nos tribunais, ou no Tribunal de Justiça gaúcho ou no TRF. Citando só esses dois. Muito bem. O que aconteceu, o que acontece legalmente falando? Nós temos dispositivos de lei do próprio CPC que, a partir dos recursos que vão para Brasília, ou seja, STF e STJ, esses recursos não têm mais efeito suspensivo, ou seja, a decisão, desde logo, ela pode ser executada. Esses recursos extraordinários, como nós chamamos, eles são tanto da área civil quanto penal. É uma lei comum, que é 8.039, que prevê isso. E que, para o Código de Processo Penal, foi reproduzida no artigo 637. Então, lá em 2009, o STF enfrentou essa questão sobre a aplicação desses artigos, especialmente 637. Então, o que o STF fez em 2009? Ele disse o seguinte, a instituição disse o seguinte: vamos aguardar que o réu seja julgado em tribunais superiores para então executar essa pena. Não se entrou no mérito sobre a questão que envolve, que tem esse entorno, porque aí nós entramos na segunda etapa, na segunda frente, que é justamente o desdobramento disso. Que desdobramento nós temos em função dessa manifestação nesse momento? Primeiro, ela não é genérica, ela não é automática, ela vai passar por caso a caso. A mídia já está reproduzindo casos de réus que já estavam condenados em tribunais estaduais e regionais, ou seja, nos seus estados, e até pelo próprio STJ. E aí, essas pessoas já estão com pedido de prisão sendo analisado. Nós vamos ter, por consequência disso, uma série de habeas corpus, nós vamos ter o confronto de dispositivos legais, porque também nesse meio tempo nós tivemos alteração sobre a prisão preventiva e a prisão por sentença condenatória não transitada em julgado. Então, tecnicamente falando, o que o STF fez? Ele, em 2009, tomou uma posição que era a de que não se aplicariam os dispositivos de lei que permitiriam o indivíduo ser preso, ainda pendente de recurso em STF, ponto. Sim. Voltou atrás agora e disse o seguinte: podem ser presos. E eu acredito, doutor Jefferson, que nós tenhamos aí, e eu concordo plenamente com o doutor Jefferson diz, nós vamos ter aí um retrocesso técnico e, ao mesmo tempo, um desdobramento negativo em relação a isso. Porque nós vamos ter, com certeza, um efeito prático, que é o aumento da massa carcerária. Bom, então nós mudamos o ditado popular, todo mundo é inocente até segunda instância, pode-se dizer assim. E a pergunta que faço é sobre essa pressão popular que vivemos hoje, né, com escândalos de corrupção, especialmente usamos o exemplo dos políticos, que é o foco, né, hoje da mídia e da população em geral, da sociedade. Onde está o amparo do STF para poder fazer isso, para poder determinar essa transformação? É uma pressão, é uma decisão técnica, né, como a gente está discutindo, ou realmente está no cunho popular mesmo? Então, anseio popular. Essa situação que causou estranheza, principalmente para os advogados. Porque o STF, ele deveria ser totalmente técnico. Não está escrito na lei, não está escrito na Constituição que ele tem o dever de defender, não deveria valer. Acontece que um voto de uma ministra do STF na análise desse caso, ela deixou claríssimo que essa decisão que ela estava tomando era justamente pelo clamor social. Sim. Aí que tá. Eu entendo o seguinte: o STF ele não tem a obrigação, ele não tem a sua tarefa de legislar. Eu acho que o Código Penal, assim como o Código do Processo Civil, que hoje está sendo reformulado, mas o Código Processual Penal é um processo muito antigo. Eu acho que ele tem várias falhas. A duração dele é extensa, o próprio judiciário ele é lento para análise desses casos. Eu acho que cabe, sim, eu sou favorável, sim, que haja uma reformulação no legislativo para aprimorar, diminuir recurso, que esses prazos sejam diminuídos, que tenham prazos fixos. Isso sim. Mas não cabe ao STF tomar e ele legislar onde não pode. Sim. Entendeu? Essa que causa a diferença. A tua pergunta foi sensacional. O STF ele não tem a competência de clamor social. Sim. Ele tem que ser técnico. Sim. Porque é o seguinte, hoje se relativa a um direito fundamental,
que algumas pessoas podem achar bom ou ruim. Mas vamos dizer o seguinte, está se fazendo isso numa época de clamor. Amanhã vamos dizer o seguinte, acontece algum fato, algum problema, algum cidadão, alguma revolta que acontece, e essa pessoa ela vai ser julgada no primeiro grau, no segundo grau, ela vai ser presa. E se essa pessoa for inocente, o STF ele vai indenizar, já entrando na minha esfera mais civil, ele vai também indenizar por uma falha dele que permitiu essa pessoa ser presa já no segundo grau? Entendeu? Como é que a pessoa vai dizer, não, eu sou inocente, eu estou respondendo o processo inocente, presa? Entendeu? É uma questão que tira a lógica. Tecnicamente falando, não tem sentido. Na minha opinião, como advogado, não tem sentido. Eu vou expandir até a análise para o professor, na medida em que nós recebemos recentemente alguns políticos e cientistas políticos também, que fizeram uma análise do momento que vivemos no Brasil, um momento de crise econômica, crise política, e numa das falas eles citaram de que os poderes estão, de certa forma, em alguns momentos, vamos citar aqui o caso do MP, que estaria ligado ao Poder Executivo, estão, digamos assim, confusos. Não sei se eles estariam confusos, mas eles estão provocando uma grande confusão. A gente pode analisar toda essa crise política, econômica e também, falando em legislar, um momento de confusão entre os poderes, uma crise de identidade, por exemplo, porque o STF está fazendo um trabalho, na opinião, pelo que entendi, da opinião técnica de vocês, que não deveria ser dele, né? Professor? Na verdade, essa manifestação do STF é mais um de tantos atos que nós podemos dizer, a partir de algo em torno de 2008, vem fazendo com que haja transformações sobre o aspecto jurídico, sobre o aspecto técnico, legislativo, e tudo isso no entorno de uma questão social e uma resposta a esse clamor social. Exato. Pelo jargão da impunidade. Nós tivemos alterações legislativas muito significativas, inclusive uma delas foi referida, que é justamente a emenda 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa, em que ali nós já tivemos uma circunstância próxima a essa que nós estamos falando agora, ou seja, um político ou alguém julgado por um órgão colegiado independente de julgamento definitivo pelo STJ e STF, ele já não pode se candidatar. Então, quer dizer, se você toma uma posição pessoal, não que seja, e até mesmo institucional, e quiser buscar elementos para dar sustentação para isso, você vai encontrar. O STF, nesse momento, encontrou fundamentos, assim como encontrou em 2009. Em 2009, ele fez um confronto de leis, de mecanismos jurídicos, tratados, a própria Constituição, e disse, vamos suspender a aplicação da lei para efeito de aguardar um julgamento sob a égide, sob a plataforma de dizer que estamos respeitando a dignidade da pessoa humana para não ofender a Constituição. Esses mesmos elementos hoje estão sendo reproduzidos para dizer que a decisão do STF, a orientação mudou e que isso está afrontando a dignidade da pessoa humana. Então, o STF, em 2009, toma uma posição, menos de 7 anos depois, toma outra posição sobre os mesmos elementos. A Constituição não mudou, os tratados não mudaram e a dignidade da pessoa humana é a mesma. Sim. E cada vez mais depreciada. E quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, como muito se fala, porque o indivíduo que está preso, porque só se fala em dignidade da pessoa humana ou direitos humanos, não é isso, não é. Quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, estamos falando de todas as pessoas. Isso é geral, isso é genérico. E, na verdade, essa resposta vem por conta do legislador e principalmente do judiciário, porque o judiciário, de certa maneira, vai em determinados locais em que o legislador não resolveu e o judiciário se obriga a resolver por conta do fato que lhe é trazido para prestar jurisdição. E esse é um deles, mais uma vez. Então, além de ficha limpa, é um exemplo. Nós já tivemos alteração do CPP em relação à intervenção policial, investigação, agente infiltrado, toda uma estrutura que permite alcançar organizações criminosas, não é? Tudo isso é um ganho para a sociedade, porque realmente está se buscando dar uma resposta, mas este ganho passa também pelo limite de saber que direitos fundamentais devem ser respeitados, que questões individuais devem ser respeitadas, que o processo é um instrumento constitucional de garantia a quem está sendo acusado. E nós, como advogados, nós não podemos deixar isso de lado, porque essa preemência em atitudes de responder um clamor social sobre o jargão da impunidade, ele é muito perigoso, ele é muito temeroso. Claro. E nessas decisões, nos comentários, nos próprios votos, há referência sobre o cuidado de como trabalhar com isso, como colocar isso em prática.
Até porque nós não estamos falando de indivíduo A ou B ou C. As pessoas estão sujeitas a estarem na posição, porque pode alguém dizer assim, tá, mas eu não tenho que me preocupar com isso, porque isso é um processo judicial criminal, e se o indivíduo não fez nada, nem deveria estar se preocupando com isso. Não, não é assim. Há pessoas que são absolvidas. Claro. Há um índice elevado de reforma de decisões, como disse o doutor, ele vai ser absolvido, ele vai ser inocentado depois de ele cumprir pena. E nós estamos aqui numa questão técnica, que é a presunção de inocência, hoje tratada como não culpabilidade, e esse é mais um exemplo da relativização desses direitos fundamentais dentro do processo. Nós estamos ampliando e antecedendo questões que deveriam ser tomadas como providência ao final. E, na verdade, elas estão sendo antecipadas. Agora vamos ao reflexo dessa decisão. Bom, a gente sabe que a situação dos presídios não é fácil, não só no Rio Grande do Sul, no estado, mas no Brasil inteiro. Essa decisão do STF, ela pode gerar um colapso, né, no sistema prisional brasileiro? Eu vou pela experiência de vocês. Seria interessante a gente também ter alguém, por exemplo, da SUSEP, para poder nos falar sobre a realidade hoje e outras instituições que tratassem especificamente, né, ou representassem o sistema prisional. Mas na experiência de vocês, essa decisão do STF pode gerar um colapso no sistema prisional, porque essas pessoas podem passar, né, a partir da segunda instância, um bom tempo presas até a decisão final. Então, o sistema prisional, com raras exceções, né, penitenciárias modelos, por exemplo, são as exceções, mas a regra penitenciária hoje, ela está falida. O sistema prisional hoje está falido. A pessoa entra, fica com 12, 15 pessoas numa cela e fica dias a dias ali aprendendo a se profissionalizar. Na verdade é essa, ele sai um profissional do crime ali. Sim. Não vejo onde vai caber essas pessoas, na verdade, porque se hoje já está tendo um excesso de carcerário, de gente presa, imagine num segundo grau o juiz metendo a pessoa na cadeia, né? E você vê a ilógica da situação. Hoje, se eu tenho, por exemplo, um cheque, você me passou um cheque, eu só vou poder cobrar esse cheque se ele for líquido. Líquido é o quê? Se ele tivesse sido totalmente analisado pelo judiciário, o judiciário me dá ali e falou que esse cheque vale. Agora, no penal, não. No penal, basta, ainda na discussão, a pessoa vai presa. Então, quer dizer, fugiu totalmente a lógica dos fatos, né? Sim. Com certeza, eu não vejo boas coisas para o sistema prisional. Eu não sei aonde que vai tanta gente. E outra coisa, eu não sei como é que essa pessoa vai sair de lá. Porque um criminoso que é preso, tudo bem, eu estou sendo preso, eu já sou um bandido, né? Perfeito. E a pessoa inocente, que vai ficar 7, 8 anos até chegar um recurso no STF, ela vai estar ali sendo humilhada, às vezes ela vai ser estuprada, ela vai ter sua integridade moral acabada. Ou até mesmo coagida. Coagida. Que pessoa vai sair dali? Claro. Professor, por favor. Eu trouxe até para ilustrar, porque eu prefiro fontes confiáveis, eu trouxe da página hoje, da página oficial da SUSEP, só para exemplo de Rio Grande do Sul, nós temos hoje um mapa prisional com 30.798 homens, 1.847 mulheres, no total de 32.645 apenados hoje presos. Foi feito um raio-x por uma reportagem, também de uma fonte confiável, que usou de fontes confiáveis, um raio-x do sistema prisional em 2015, e ele trouxe esse dado. Os presos provisórios, e aí esse número amplia agora, em função de ele ser um preso provisório, só em 2015 nós tínhamos 38,6% de presos provisórios, que representava 237.700 presos no país. A superlotação no país, ela alcançava quase 66% de superlotação, ou seja, acima da capacidade do número de presos, que já era de 615 mil. E no Rio Grande do Sul, isso para 2015, nós já tínhamos um número de 26,7% de presos provisórios acima, né, da capacidade dos presídios. Então, a palavra certa é essa, um colapso. Estamos em meio a uma crise que nós temos que abrir os olhos para vários fatores, dentre eles a própria estrutura do Estado hoje para suportar o ônus, as despesas que já estão regulamentadas e que já estão previstas, e isso vai gerar um ônus para o Estado. E aí nós não falamos só da estrutura carcerária para isso, nós falamos também da manutenção desse preso.
Bom, depois dessa perspectiva, o que pode ter mudado a opinião de muita gente, a gente encerra o nosso debate, né? Muita gente estava comemorando essa decisão, pode rever a partir da opinião dos nossos especialistas. Quero agradecer a presença do Jefferson Ricardo de Brito, especialista em Direito Civil, e também do advogado e professor de Direito da UBRA, André César. Sejam sempre bem-vindos.